Olá, muito bom dia. Estamos chegando nessa manhã fria em Caxias do Sul, 4 graus, 8 horas 34 minutos. Você está entrando no Vitrine de Negócios. Programa de todos os sábados, entre 8h30 e 10 horas da manhã, sempre desfilando aqui líderes, pessoas, empresários, enfim, gente. Gente que faz essa Caxias cada vez melhor. Lembrando sempre que estamos aqui para a CDL Caxias. CDL Caxias tenha mais vantagens sendo associado da CDL. Como o evento que vai acontecer agora no dia 19 e 20 de agosto, que é só para associados. Então vá correndo lá, se associe. Um evento extraordinário, que é a segunda, a terceira edição da CDL nos pavilhões da Festa Uva, com a previsão de mais de 3.000 pessoas desfilando lá. Também lembrando que estamos aqui para o Cicobi Vale do Vinho. Vale a pena conhecer o cooperativo financeiro. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Beverly, bom Bom dia. dia, Cunhava, convidadas, tudo bem contigo? Tudo e contigo também? Maravilha, Cunhava. E aí, o que que te impactou a semana? Olha, Cunhava, sempre tem tantos assuntos, é difícil até escolher um único, né? Eu poderia citar dois que eu acho que são bem relevantes. Um é local, né? Nós Hum, temos a patrona do local, legal. livro, Ah, eu né? vi ontem. Isso Fiquei tão já. contente. É, eu Ela foi nossa também. colega aqui, Nossa né? colega de É rádio, né? Depois verdade. ela mergulhou na docência, depois Isso ela aí. mergulhou na escrita e hoje é uma mulher multifacetada. Adriana Antunes é a nossa patrona da Feira do Livro deste 2026 e a amiga do livro também é uma pessoa muito querida, uma artista de rua que muitas pessoas respeitam em Caxias do Sul, que é a Teca, né? É a A Teca, né? Teca, achei sensacional, uma excelente escolha. Então foi algo assim que me impactou muito positivamente. De uma forma geral, assim, olhando mais macro, temos amanhã o Jogo do Brasil, todo mundo na expectativa, né? Eu sou uma pessoa de fé, tenho certeza que a gente vai passar, Cuiaba. Ah, eu também acho. A gente vai passar dessa. Tem que acreditar. E hoje, 4 de julho, é o dia, né, da independência dos Estados Unidos. Pela primeira vez na história americana, uma independência política. Nunca tinha acontecido, né? Sempre foi um feriado muito apartidário. E Hum, esse ano a gente percebe que, inclusive com os democratas, né, fazendo ali uma movimentação com uso de recursos que eles entendem que não deveria ter sido utilizado com a data. Enfim, uma coisa histórica, né, Cuiabá? Então são muitos olhares sempre possíveis. muito bem. Sempre aqui trazendo no início do programa a visão dessa jornalista brilhante, sempre atenta, né? Contando as coisas do nosso cotidiano e, por que não, olhar para o universo. Aliás, quem não tem visão holística, muito obrigado. Esse é o nosso Clayton Camargo. Quem não tem visão holística não tem visão nenhuma. Nem tem nem visão nenhuma. É verdade, tem começado todo. É verdade. Mas, para nossa alegria, já há algum tempo que nós queríamos eh, contar essa história, né, e conversar aqui com a presidente, que é a Silvana Siqueira, né? A Silvana Siqueira, que é presidente da ARH Serrana, e a nossa Josiane, como é que é o sobrenome da nossa querida? Gaspareto. Gaspareto, que é a nossa vice-presidente. Obrigado pela presença aqui. Até porque falar da Associação de Recursos Humanos da Serra Gaúcha, ou ARH, já teve outros nomes, mas é uma satisfação enorme, porque vocês realmente conseguem colocar, vocês que eu digo, é a comunidade de recursos humanos, consegue colocar para as empresas de Caxias do Sul as melhores políticas possíveis dentro do cenário nacional e, por que não dizer, mundial. Né? E eu sei, né, pela convivência há muitos anos, o quanto vocês se aproximam, né, das políticas, inclusive promovendo várias, né, dos métodos de gestão e tal, para que nós tenhamos pessoas satisfeitas em ambientes nada tóxicos, né? E esse é um desafio extraordinário. Mas se não fico só eu falando, bom dia, Silvana, prazer tê-la aqui. Bom dia, Cuiaba. Bom dia a todos os nossos ouvintes da rádio. É uma alegria para nós estarmos aqui, é uma alegria fazer parte da RH Serrana. Eu sou natural das Missões, então, quando eu cheguei em Caxias do Sul, a RH foi a primeira instituição, a primeira associação assim que me abraçou, Legal. né? Então, eu sou Há quantos muito anos isso? grata. Eu cheguei em Ah, 2014 aqui, 14. isso, 2014. E sou muito grata, porque na RH eu fiz muitas amizades, conexões, aprendi muitas coisas, possibilitou muitas reflexões, né? Então, é
motivo de muita alegria quando eu recebi essa honrosa missão, né, para ser a presidente da RH. Eu abracei, né, com muito carinho, muita dedicação, junto com o meu time, né, com a Josiane, com a Elaine, com a Cláudia, com a Priscila e com o Simon. Então, é uma missão muito importante, a qual nós precisamos, né, levar sempre, né, essa mensagem, conectar pessoas para transformar negócios de forma genuína, de forma verdadeira, né, para que realmente os RHs eles possam ser agentes promotores de saúde, né, dentro das organizações. É verdade. Mas não tem pessoas na área de RH que não estejam ligados a uma empresa, né? No teu caso, está ligada A a Fusopar. Fusopar, não é? Isso. E tem ainda, hoje já não mais, né? Mas eu sei que tinha empresas que às vezes não tinha o desejo, né? Ou a paciência, né? Ou até a percepção da importância que às vezes a pessoa tem no cargo, né? De emprestar a pessoa por um tempo, porque você acaba consumindo parte do teu tempo também nesse negócio. Então, obrigado ao Gustavo e à equipe lá da Fusopar por ter te emprestado para a RH, né? Sim, sim, eu sou muito grata, né? Eu sempre falo que eu sou uma pessoa muito abençoada por estar na Fusopar, por fazer parte desse time. Eu já tenho uma relação com a Fusopar há 17 anos, porque antes de vir morar em Caxias, eu fui estagiária da Fusopar, né? Aqui? Lá, aqui em 2008, né? Eu vim, fiz um estágio e aí depois eu retornei para as missões e Fez faculdade aqui? não, eu me É? formei na URI. Ah, na URI. Isso, na URI Santo Ângelo. E sou psicóloga de Uhum. formação, né? E sempre tive um carinho muito grande pela Fusopar, pelo seu Edson Bobinotti, pelo Gustavo Bobinotti. Então, sou muito feliz, assim, porque eles realmente acreditam, né, nas pessoas, né? A RH sempre foi uma referência. Eu lembro que quando eu cheguei em Caxias, às vezes a gente tinha alguma dúvida, né? Ah, como que vamos conduzir? Ele sempre dizia, liga na RH que eles têm a Olha a referência. referência. Então isso é muito importante, né? Eu sempre digo que ter o apoio da direção é o que vai fazer com que o RH tenha sucesso Com dentro da certeza, com organização, né? certeza. Andar de mãos dadas, sempre próximo da estratégia da empresa, né? E a RH sempre foi uma boa referência, então uma referência de qualidade, né? De conteúdos, então muito feliz, né? Pela minha trajetória. Que bom. E a nossa Josiane, como é que foi a tua introdução nesse processo? Prazer tê-la aqui, bom dia. Bom dia, o prazer é meu, uma satisfação enorme estar aqui, obrigada pelo Imagina. espaço, né? Então, a RH veio, né, eu me aproximei da RH há mais ou menos 10 anos atrás, e muito quando eu comecei na área de recursos humanos. Então, no meu start dentro da área de recursos humanos, a Tua primeira graduação é na área de recursos recursos humanos, humanos. na minha Legal. graduação é na área de recursos Isso aí. humanos. E o primeiro contato que eu busquei, para além do meu escopo de trabalho, Perfeito. para network, para conhecimento, para ampliar esse repertório, foi exatamente a RH Serrana que me abriu essa porta. Olha que legal. Então, foi ali que eu comecei a me estruturar enquanto área de recursos humanos, enquanto troca de conhecimento, práticas, através dos grupos de estudo naquele Uhum. momento, né? Então, uma satisfação enorme também estar agora, né? Também fazendo parte da diretoria executiva e podendo construir junto, né, com toda essa equipe, né, esses processos, esses projetos e continuar alimentando toda a nossa comunidade, né, de pessoas com todo esse arsenal que a RH Serrana consegue propor também. Que bacana. E qual é a empresa que você... Eu atuo na Alternativa Componentes. Ah, Alternativa. Uhum. Conheço. Legal, bacana. Gestora Né? de Já há muito RH. tempo lá? Não, recentemente uma transição, eu Ah, estou legal. completando 4 meses na Ah, legal. Alternativa Transição de carreira. Componentes. Exatamente, então, recentemente lá. E como é Como que é uma gestora de... transição de carreira? Já vamos começar por aí, que a área de recursos humanos é sempre... O que pesou para você? Na verdade, foi uma recolocação de carreira, não foi uma Ah, transição direta. aham. Eu vim de um mercado, então, de 15 anos atuando numa grande multinacional, né? Num momento todo de reestruturação, então, no retorno de licença maternidade, enfim, né? Eu tive Legal, essa saída, tirei um tempo, né? Pensando legal. exatamente nessa estrutura de família, esse movimento. Ah, E que aí, bacana essa percepção. exato. E aí, neste ano, então, busquei essa recolocação, que também, né, de novo,
novo, eu acho que tem muito disso, o quanto que a gente consegue se manter, né, mesmo fora do mercado por esse período, através de network, de contatos da própria RH Serrana, ativo e atualizado. Eu acho que isso é algo, tanto numa transição de carreira quanto numa recolocação, um movimento muito importante de ser feito. Eu vou pegar um pouquinho, quando você ainda estava no emprego anterior, né? Sim, E você resolveu pensar na família, pensar em ti, aham. etc e tal. Como é que foi isso? Chegou a bater em ti, puxa, se eu for por esse caminho, eu talvez tenha que interromper a minha carreira profissional por um tempo, ou ter que procurar uma alternativa. Como é que foi o desenho da sua... Com Qual certeza. é a mensagem que a gente pode passar para o ouvinte de casa, assim? Se Eu não, se não doer, senão não precisa Não, contar. com certeza, com certeza. Primeiro que eu acho que não tem uma receita de bolo, assim. Eu Uhum. acho que é muito, muito, muito individual, assim, acho que de cada pessoa. Então, para mim, carreira, trabalho sempre, e, não, e continua sendo, né? Claro, Sempre foi muito importante. Então, inclusive, eu acho que eu posterguei bastante decisões de família, de claro, claro, maternidade, claro. em função de projetos, enfim, que também é algo que me dá muita satisfação. Então, quando chegou isso, não era algo planejado, né? Parar um momento na carreira, enfim, para dar contenção ou assistência para a família, e nesse sentido. Hã, como isso acabou acalhando, né, por um momento de reestruturação, ela não foi uma decisão direta, né, eu fui demitida naquele momento, por toda uma reestruturação da empresa e nada diretamente ligado à questão do retorno, não, foi Claro, um claro, período depois, claro. realmente uma questão de reestrutura necessária para o negócio e a minha posição acabou deixando de existir. Eu tinha ali a escolha de, bom, naquele momento, né, a minha filha estava com 11 meses, mais ou menos, de fazer uma recolocação direta, de fazer um movimento direto, ou aproveitar um pouco aquele período. E aí eu decidi dar uma calma, né, olhar, não deixei de olhar o mercado, Momento claro, né, sabático. mas com alguma cautela, aproveitando de uma forma diferente aquele momento e aproveitando também de uma forma diferente a família. E eu acho que isso foi o meu modelo de olhar para isso e funcionar e poder aproveitar de uma forma diferente aquele momento também. E que foi muito oportuno, né? Que eu agradeço por ter tido a possibilidade de estar mais próximo e de ter vivido uma experiência diferente em relação à maternidade com esse período. E eu acho que toda decisão é válida. O que eu tenho visto são muitas mães que se desdobram demais para dar conta de continuar a carreira e trabalhando e com 1 e 2 filhos, família, muitas vezes mães solo, e que conseguem dar conta disso tudo. Eu vejo mães decidindo abrir mão de uma trajetória, da continuidade imediata dessa trajetória, para ficar com a família também, né? Ou muitas vezes até numa conjuntura familiar, abrir mão de uma trajetória para dar sustentação para o cônjuge, seja o marido ou a esposa, que vai dar continuidade nessa trajetória também. Ou muitas vezes a decisão de continuar ou de abrir mão, eu digo que qualquer uma delas não é fácil, não é simples e ela precisa fazer muito sentido para cada pessoa, né? Eu acho que a pessoa precisa estar em paz com o que faz mais sentido na conjuntura de vida dela, para aquele momento, o que que aquilo significa. E isso é muito individual. Porque Eu cada digo, ser humano é um você S.A., né? cada contexto, cada CPF tem a sua conjuntura e eu acho que é muito único. Não existe uma recomendação aqui, sabe? Claro, claro, Acho que é claro. o que faz sentido para o momento de vida de cada pessoa. E que pode mudar, inclusive, ao longo do momento de vida dessa pessoa, né? Essa Perfeito, decisão muito perfeito. possivelmente vai mudar do contexto da pessoa e do momento de vida que ela está. Agora, Cuiaba, já Perfeito. que a Josi Claro! trouxe esse tema, que é um tema particular, né? Sim, Mas linkando com o papel da RH Serrana, a gente está vivendo um novo tempo em várias esferas, né? E, obviamente, no RH, né? A gente sabe Sim, da NR1, que na verdade veio trazer regras para aquilo que a gente já percebia, já vinha exato. acontecendo, só agora existe uma regra, né? Tem a ver com saúde mental, tem a ver com projeto de vida. é Algumas verdade. empresas mais maduras já têm programas de projeto de vida para os seus colaboradores, já está entendendo que, para além de judicialização das leis trabalhistas, há um compromisso da empresa com este colaborador, né? Então, é uma mudança de chave, né? Nesse sentido, como a RH Serrana, na gestão de vocês, vem se adaptando para estar não na vanguarda, para estar à frente? Protagonismo. Isso.
Exatamente. Eu acho que tudo que a gente busca trazer, sempre, principalmente olhando para a área de desenvolvimento nos nossos eventos, é exatamente antecipar esses movimentos que estão acontecendo, que vão impactar ou estão já impactando as organizações, seja na própria NR1 nesses aspectos, ou como outros quaisquer em função da legislação. Eu acho que, enquanto RH, o nosso compromisso sempre é estar atento a todos esses movimentos conectados para poder trazer para todo o nosso ecossistema, seja formações, eventos, discussões que se conectem exatamente com esses temas, por exemplo, a NR1 ou entre outros, que dê consciência, eu acho que para as organizações, principalmente dentro dos públicos de RH e gestão de pessoas, a respeito do que faz sentido hoje dentro da gestão. Acho que esse sempre um movimento É, que nós buscamos trazer. até porque nós estamos percebendo, como você falou, né, novos tempos. Então, antes era a empresa que escolhia o profissional, né, para trabalhar ali. Hoje é a pessoa que escolhe se ela quer trabalhar, né, naquela empresa, se faz sentido, se a empresa tem benefícios, se a empresa tem um bom ambiente de trabalho, se é saudável. Então, não é mais só o salário que conta, não é só a questão da empresa escolher, mas os tempos estão mudando muito, assim, nós percebemos diariamente e cada vez mais as empresas precisam encantar essas pessoas, né? Trazer, atrair profissionais que venham realmente de forma engajada com a organização. E o quanto a RH consegue fazer, o que ela vem fazendo, né? Sim. Já que é uma entidade que está aí há muitos anos e sempre trabalhando com esse viés, mas você talvez dentro de uma área de recursos humanos, você não é competente suficiente, porque você não tem um espaço suficiente para vencer algumas barreiras que são criadas pelos próprios donos, digamos assim, né? Aonde que muitas vezes eles focam muito no produto, mas não focam muito nas pessoas. E hoje tem uma máxima extraordinária, em gestão a gente usa muito, não é, de que cuida das pessoas que elas cuidam do teu negócio. Isso já é perceptível nas empresas ou não? Sim, nós percebemos que os RHs eles são fundamentais, né, para que as empresas tenham sucesso, né? Muitos falam que o coração está no comercial, que o coração está no financeiro. Não, o coração é o RH, né? Sem puxar São brasa, né? é onde pulsa, Lógico, evidente, né? né? Onde pulsa. Então, a RH, Até porque quem fundou a empresa é uma pessoa, isso né? aí. E começou por aí, né? Isso aí. Então, na realidade, a RH, ela traz, né, conteúdos atualizados, sempre assuntos que estão em alta, né? Então, como a Josi bem citou, né, a própria NR1, a redução da jornada, nós trabalhamos, né, também lá no início do ano, quando se começou a falar, né, sobre o assunto, vários temas atuais, temas que vão ser importantíssimos para o futuro. Então, esse ano nós percebemos que existe uma necessidade cada vez maior de preparação da liderança. Então, a liderança, a inteligência artificial, as mudanças, as tecnologias, elas estão muito em evidência e é fundamental que nós, enquanto associação, possamos trabalhar e explorar bastante esses temas. Então, o nosso fórum o nosso fórum de RH, de gestão de pessoas, é um fórum muito consolidado, já é um evento que já tem muitos anos, e esse ano a nossa pauta, né, o nosso tema vai ser a liderança, né, as tecnologias, as lideranças. Então, isso está sempre, né, em pauta, enfim. Então, assim, as formações, as mentorias, nós estamos lançando agora no segundo semestre a mentoria para gestão de pessoas. Então, que é algo que nós queremos levar, né, para o associado com qualidade, de forma acessível, né? Porque nós sabemos que às vezes a empresa não tem uma disponibilidade de caixa,
né, tão grande para fazer um investimento. Então, e aí é nesse ponto também que a RH ela precisa dar suporte. É ter conteúdos que sejam acessíveis, conteúdos gratuitos, né, como associação nós precisamos oferecer, e também conteúdos que daqui a pouco possam, né, trazer aí reflexões. Nós temos aí o Prêmio Destaques também, que é algo muito importante, que avalia as práticas das empresas de forma muito consistente, né, com uma consultoria muito séria, né, que faz toda essa avaliação. Isso não é administrado pela RH, a gente sempre teve, né, historicamente, eu fiz parte, inclusive, do departamento de prêmios, departamento de destaques no passado, e sempre foi um cuidado muito grande da associação de trazer isso de forma muito idônea, de forma muito transparente. Então, tendo uma consultoria que faz essa Tem até uma avaliação, metodologia para isso, né? Aliás, eu metodologia. conversei uma vez aqui com o Fernando e da Casatos, né? Ah, Isso. Que é sim, eles que isso, fazem, eles Ele que faz, exatamente, são fazem. eles que isso. fazem. Isso, são muito É competentes, verdade, já estão há muitos é anos, né, verdade. fazendo essas avaliações. Então, é justamente para que as empresas possam refletir, né, possam avaliar as suas práticas, né, e aí as melhores práticas elas são premiadas. Então, no nosso Oscar de RH, né, Claro, que claro. nós chamamos aqui na Estivemos lá na Serra. Beverly há uns 4, 5 anos atrás, acho que foi quando foi o primeiro aqui num evento que tem aqui perto aqui nos trilhos do trem ali, Ah, teve sim, acho que foi uns 4 anos atrás, talvez, né? sim. Quando a ProAlt recebeu a distinção de 20 anos Ah, sim. não me lembro agora quem era o presidente, eu sei que nós estivemos lá. Sim, sim. Legal. É um prêmio muito importante, também já fica o convite aqui, né, E às como é que as empresas se empresas. inscrevem nisso negócio? Nós estamos com as inscrições Abertas. abertas, né, Esse negócio é então ótimo, né? é muito importante, né, que as empresas possam ler o regulamento. Nós temos um regulamento, né, depois nós temos o book de práticas que ele precisa ser preenchido, né, É temos tipo Todos uma, é disponíveis tipo no uma site. certificação. É tipo uma certificação. Na Sim, verdade, É não, uma diga assim, premiação, uma é uma premiação. premiação, Não, é um mas digo assim, reconhecimento. mas para que você possa usufruir disso ou se candidatar para isso, você tem que ter uma certa habilidade já, alguns processos conduzidos de forma O prêmio ele está aberto e dentro do site tem lá o link para as perfeita. inscrições e também o link para baixar todo o guia com todo Ah, o legal, detalhamento bacana, do prêmio. Ele possui 3 categorias, então em gestão de pessoas, acadêmico e projetos. perfeito. Gestão de pessoas engloba um olhar macro Uhum, sobre como aquela empresa conduz gestão de pessoas, então desde o planejamento estratégico, quanto as ações de gestão de pessoas estão conectadas ao plano estratégico, como perfeito. funciona a comunicação, entre outros. Então ele é um olhar mais amplo sobre gestão de pessoas daquele negócio, daquela organização. O prêmio acadêmico, né, referente então a um projeto acadêmico, um trabalho acadêmico, e os projetos eles estão abertos na categoria de gestão de pessoas, responsabilidade socioambiental e saúde e segurança do trabalho e meio ambiente, que são projetos específicos. Então, daqui a pouco eu não tenho toda essa gestão de pessoas de uma forma bem construída, robusta, sólida, mas eu implantei uma boa prática, um bom projeto de gestão de pessoas. Então, eu posso me inscrever lá na categoria de Ok, projetos em ok, gestão de ok. pessoas Uhum, uhum. para aquela certificação. Então, o período de inscrições vai agora até o final do mês. Então, sim, as empresas precisam apresentar o projeto ou o escopo pelo qual está fazendo, né, essa candidatura, digamos assim, essa autoavaliação, não Uhum, deixa de uhum, ser uma uhum. autoavaliação daquele negócio, né? E passa por todo um processo, então, dessa empresa terceira, da Casatos, enfim, para fazer uma avaliação neutra, né? Totalmente neutra, e que Técnica. depois, técnica, Uhum, uhum. exatamente, imparcial, e que depois, então, as agraciadas, digamos assim, né? Elas vão ter esse reconhecimento lá no evento em novembro, se eu não estou enganada, é 6 de novembro, 6. a data, né? Em que as empresas, então, recebem esse Oscar, esse reconhecimento, né? Até para dividir com seus colaboradores, Claro, com claro, todas as claro. pessoas, um reconhecimento de todo o trabalho que está sendo construído ali, né?
Bacana isso. Quando a gente fala de recursos humanos, eu lembro de um evento e quem quase me derrubou do cavalo foi o falecido Raul Randon. Uhum. A primeira, segunda edição de reconhecimento que a RH fornecia. Estou falando mais de 20 anos atrás. E o evento foi no Samoara, né? E eu cheguei para o seu Raul, acho que foi o segundo. Ele teve a distinção, recebeu lá a homenagem e tal. E aí eu perguntei para ele, seu Raul, a que o senhor atribui esse prêmio? Ele disse, não sei porque que me deram, eu não me contrataria. Mas ele colocou uma vírgula, né? E continuou dizendo, olha, eu sempre que precisei de alguém, eu busquei gente boa para trabalhar comigo, ou seja, foi muito bem obrigado, entendeu? Mas no primeiro momento, quando a gente começa as coisas, a gente fica nervoso para entrevistar pessoas que nem o Raul, né? Sim. Embora ele tenha sido depois meu companheiro de rota e tal, ou seja, tivemos uma convivência harmoniosa, mas no início, assim, a gente fica impactado, né? Mas eu preciso fazer um primeiro intervalo comercial e voltamos em seguida. De volta nos estúdios da tua Rádio São Francisco, em Caxias do Sul, com mais um Vitrine de Negócios. Quando são 9 horas e 1 minuto, temperatura de 4 graus, o dia... os meteorologistas falaram que à tarde nós teremos sol. Vamos aguardar, né? Já passou São João, aquelas festas externas, né? Mas que a gente gosta disso. Aliás, seria bom que viesse um solzinho. Ontem o dia estava maravilhoso, né? Eu conversando com as diretoras, né, da gestão da RH, gestão que começou agora recentemente, né? Começou em outubro. 2026. Janeiro nós assumimos É de um ano? 2 anos. 2 anos. Isso, são Bom. 2 Porque anos. num ano não se consegue fazer muita Não. coisa, né? E vocês então vão até final de 27. Final de 27. Muito bem. A quem a gente deseja muito sucesso. Aliás, não muito tem como dar obrigada. errado, né? Até porque... Deixa eu formular uma pergunta. Como é que é fazer a gestão da RH para as duas, né? Já estão há 5, 6, 7 meses, né? 6 meses já se passaram, né? Então já deu para tirar, né? Como se chama, a timidez, né? Mas, bom, vocês estão sucedendo se a gente olhar aquele quadro de pessoas que passaram pela RH lá, eu estou me lembrando, assim, de nomes, assim, né? Estou vendo aquele quadro, expoentes da nossa sociedade que vieram, que construíram como vocês estão construindo, né? As suas áreas de... Me lembrei agora de um senhor chamado Fogaça, né? Que agora mora na praia, que foi da Lupatec e tal, né? Um grande sujeito, né? Um sujeito com uma capacidade singular, assim, de conduzir as coisas, né? E ele era na entidade, ele era fora da entidade, ele era na empresa do mesmo jeitão, assim, né? Um cara maravilhoso, né?
E como é que é fazer a gestão da RH depois de tantas pessoas que se passaram por lá, né, e que deixaram seus legados e tal? Até porque vocês não fazem, vocês acabam representando uma entidade, vocês não são as lideranças que obrigatoriamente tem que fazer, porque os programas já mais ou menos estão sendo traçados, né? Vem lá do planejamento estratégico e aí vão guinando e vão dando o seu tempero, obviamente, né? Como é que Uhum. é, presidente? É desafiador, né? É algo que nós Porque é a tarefa precisamos. número 2, né? Porque tu sabe que o presidente da RH não recebe nada em Não, troca. não, É, as pessoas é o terceiro ou quarto turno da tua atividade, né? as pessoas perguntam, né? Mas tu ganha quanto? É verdade. Eu fui presidente da CDL e me perguntavam isso O também. meu marido é militar, né, Aham. do exército, e ele diz que teria que ter um auxílio fardamento, Eu porque imagino, né? ele brinca, né? No mínimo isso, né? Legal, gostei Então, do na verdade, liturgia é do cargo, amor, né? é por amor, né? É Claro, algo que precisa fazer sentido, né? claro, Então, lógico, assim, lógico. eu sempre entendi que eu precisava devolver aquilo que eu fui, aquilo que eu recebi, Perfeito, né? Então, eu sempre encarei dessa forma. De forma, sim, dá um frio na barriga, com não certeza. posso dizer que não, até porque, assim, eu tenho 39 anos de idade, a RH tem 38, né? Então, assim, mexe muito. Foi um desafio que, quando eu recebi a ligação, o convite, né, para montar a chapa, o convite para aceitar o desafio, eu balancei, pensei assim, nossa, eu achei que eu iria ser convidada para palestrar no fórum. Legal. E me senti honrada, me senti muito feliz, Agora eu né, posso me escolher para palestrar no fórum? reconhecida. Não, 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 sempre tenham com cuidado, né, eu certeza. sempre digo que a humildade, ela é muito importante, ela não É pode, um grande alicerce. ela não pode se perder, Isso aí. então, assim, escolhi pessoas para estar junto comigo que tivessem esse mesmo pensamento, né, então, assim, que fossem pessoas que fossem competentes nas suas áreas, né, então todos são bem específicos, né, então são especialistas nas suas áreas de atuação e pessoas que têm esse viés também, né, de ter o olhar humano, de serem simples, né, então de ter a humildade no coração, porque sozinhos nós não vamos Ah, chegar a ninguém lugar faz. nenhum, né, é com união, é pensando no todo, né, eu sempre digo que a RH é de todos, ela não é minha, não é da diretoria, não é dos É verdade. ex-vice-presidentes, né, ela é de todos, ela está aberta à comunidade, ela está aberta para sempre apoiar, né, os profissionais, sejam eles solos, sejam empresas, né? Nós estamos aqui, na realidade, para nos ajudar. É Eu verdade. acredito muito nisso, que a gente não vem no mundo por acaso e nada é por acaso. Então, se eu recebi essa missão, eu vou abraçar, assim como todas as missões que vêm para mim, E ela é né? coletiva, né? Coletiva e sempre trabalhando, né? Não gosto de trabalhar, decidir de forma, mas tu. Não, não, nós decidimos tudo em conjunto, né? Eu gosto muito desse trabalho em equipe. Eu atuo assim também na própria Fusopar, né? Então eu penso muito que eu digo que lá na empresa não tem lugar para uma estrela, mas sim para uma constelação. É verdade. Então acredito muito, chamo, a gente tem um linguajar, né, do time. Então a gente pensa muito sempre nessa linha, né, equipe. Tu vai me permitir fazer nessa madrugada, eu tenho mais de 60 anos, eu já devo ter ouvido tanta frase de efeito, né, que me impactaram, mas essa noite eu ainda tive uma frase de efeito impactada. O goleiro do Cabo Verde, né, que jogou com a Argentina ontem, não é, e Sim, quase empatou, quase, sim. depende, né, e aí entrevistado o goleiro de Cabo Verde e perguntado a ele: Olha, você está sendo cotado para ser o Luva de Ouro, alguma coisa parecida. Ele disse assim: em esporte coletivo, de nada adianta, né, alguém ganhar uma bola de ouro ou uma luva de ouro, né, se o time não foi até o final e não Uhum. foi o suficientemente competente para conseguir levar os louros, né? Olha, essa frase me impactou de uma forma tal, porque a gente aprende com as pessoas humildes. Sim.
Uma outra frase fantástica que eu já falei aqui diversas vezes, tinha um jogador de futebol que jogava no Grêmio chamado Zé Roberto, né? E depois ele foi para o Palmeiras, depois foi para o Rio de Janeiro e tal. Quando ele estava no Grêmio, o Grêmio levou umas pancadas aqui no Sul e foi para o Rio e ganhou do Fluminense de 3-0. Aí o repórter chegou para ele e perguntou assim: escuta, o que o Grêmio fez hoje que deu tudo certo e tal, né? Zé, é que hoje, tanto os 11 que entraram como os que foram substituídos, todo mundo jogou para o mesmo lado. Sim. Vejam que tem algumas expressões, como o sol nasce de manhã e se põe no final da tarde, que servem para a vida inteira da gente, né? Ou seja, Totalmente a tempo. o RH como exemplo, ou como norteador, ou como protagonista, a associação, através das suas ações, né? Ela tem essa percepção, ela tem esse norte de orientar nesse sentido? Com certeza, porque lá atrás foi assim, continua sendo assim, será assim no futuro. Presente, passado e futuro. Pessoas são o que constituem a organização. Né? São pessoas que tomam as decisões, são pessoas que efetivam as decisões, então tudo é através de pessoas. Muda-se eras É industrial, isso aí. tecnológica, o futuro, a Agrícola, IA, industrial, é isso aí. o que seja, mas a base sempre são pessoas. Então, eu entendo que o olhar do RH, seja, e das organizações, é claro que vão ter, vai estar sempre se aprimorando, virão tendências, novas informações, mas esse construto de como que eu preparo as pessoas, como eu olho para essas tendências, como que eu antecipo essas tendências e como que eu preparo ou organizo isso numa boa gestão de mudança para que essas pessoas continuem se adaptando ou modelando esse novo formato. Eu acho que sempre isso nunca vai deixar de ser a base do RH, É verdade. né? E olhando muito próximo para o negócio, até resgatando um pouco da pergunta anterior também, acho que um dos desafios como RH é um pouco isso. Cada vez mais a gente traz o RH num espaço de negócio, ou com um olhar para o Perfeito, negócio perfeito, como um protagonista de negócio perfeito. também, né? Uma atuação direta no negócio. E eu acho que enquanto o que a gente tem discutido muito, né, na continuidade do que já vem sendo construído pela RH Serrana e agora na nossa gestão, que a gente também quer dar manutenção e acelerar isso, é exatamente encurtar talvez essa Esse time, distância e esse acredito, time perfeito. que existe entre esse RH buscando atuar de uma forma estratégica entre esse dono de empresa, CEO, C-level, diretor, que espera isso, mas que muitas vezes existe um espaço entre isso acontecer no sentido de, enquanto tomador de decisões, eu espero que o meu RH olhe para o negócio, mas muitas vezes eu não abro a porta para ele entender desse contexto e participar comigo da decisão. A contrapartida também é verdadeira. Muitas vezes eu tenho um RH querendo muito esse espaço, mas que não se preparou, não buscou, não olhou para essas tendências, para como gerir uma mudança, para como comunicar, para como influenciar esse tomador de decisão, que aquela participação tem contribuição valiosa para o negócio, Perfeito. tem um olhar de todas as áreas, tem um olhar de todo o contexto, e o quanto que juntar isso é riquíssimo para o negócio e para os RHs. Então, muito também, enquanto a RH Serrana, a gente tem buscado trazer os públicos para esse espaço e para essa discussão, né? Foi a recente pauta do próprio painel executivo, agora que nós tivemos em junho, exatamente trazer tomadores de decisões e junto com o RH para conectar cada vez mais e entender que existe um espaço importante de influência e de decisão do RH que precisa ser construído em conjunto. E isso vai trazer mais riqueza para ambos os lados, assim. Então, acho que isso não muda nunca. É verdade. Falando em mudanças, né? Percebo ao longo dessa caminhada, que vai mais quase 50 anos, eu percebo da evolução e até de palavras que eram semânticas. Eu me lembro no passado que a gente dizia assim, tudo tem que ter qualidade. E eu sou fruto disso porque foi uma imersão muito forte quando nasceu o programa de qualidade, Gaúcho da Qualidade e assim por diante. Eu estava na Unicinos ainda e vieram a região de Novo Hamburgo, São Leopoldo e tal, exportava muito calçado. E começou a vir uma exigência que nós tínhamos que melhorar a qualidade, né? E a Unicinos foi convidada para, então, criar
um protagonismo nisso. E escolheu não, convidou algumas pessoas nas quais o garoto aqui se meteu, né? Uhum. E que foi uma formação extraordinária, né? Então, capacitação, me parece que é algo que o indivíduo tem que pegar para si também, né? Se tu quer ser um líder, tu tem que ser um deles, não adianta só falar, porque o líder não é aquilo que ele fala, é aquilo que ele faz e serve de exemplo, né? E Exatamente. um outro momento que bate com pessoas é um momento que eu acho que foi Covey que escreveu o seguinte: nós falávamos muito dos 3 P's do marketing, Uhum. né? Que era praça, produto e preço, né? Alguma coisa parecida. E aí ele criou o quarto elemento, que eram pessoas. E eu estava na HSM, né? Que é um evento que a RH foi muito responsável também, junto com a Universidade de Caxias do Sul, né? Durante uns 6 ou 7 anos, nós fomos todos os anos para a HSM, que era um evento que acontecia em São Paulo. A HSM era uma entidade, uma Uhum. top-down da vida, que organizava eventos e convidava o Brasil inteiro para ir. Nós nos reuníamos lá em 3.000 pessoas interessadas em aprender o novo, né, a novidade. E o Covey, então, trouxe essa novidade que é onde, no marketing, né, preço, praça, produto, e aí entrava pessoas, e eu disse, bom, agora sim a coisa vai, porque se tu, por mais que tu faça alguma coisa, mas tu não carregar para dentro desse bojo as pessoas, ou seja, eu posso juntar o ovo, a massa, o leite, o açúcar, etc, mas se eu não mexer ali, né, pode ser automático, mas eu tenho que ligar lá algum, O algum botão. botãozinho para que aquilo aconteça, e é uma pessoa que está envolvida nisso. Ou isso é assim, não tem volta, ou vai ser cada vez mais a presença de pessoas dentro do contexto da realidade, seja uma empresa muito pequena, seja o dono e a sobrinha, seja o dono e o filho, seja alguma coisa assim que precisam entregar alguma coisa, e através de que eu entrego? O IA vai me entregar, né? De que forma? Desde que eu tenha alguém que saiba fazer uma pergunta e a minha entrega o IA não vai fazer, eu tenho que Sim. fazer. Sim, na realidade, eu digo que venho falando muito que os RHs, eles vão ser protagonistas e eles precisam fazer os movimentos dentro das organizações para preparar as pessoas. Nós precisamos preparar as pessoas para que elas possam apertar esses botões. Então, nós precisamos qualificar essas pessoas, trazer uma visão diferente, né, de como estão acontecendo essas mudanças, porque muitas vezes se fica lá né, na sua salinha, no seu espaço, e as pessoas não estão buscando atualização. Então, isso é o papel da RH também, de trazer movimentos, trazer atualizações, trazer conteúdos de relevância, oferecerem visitas às empresas para que possam ter trocas, network. Vamos ter a nossa missão empresarial, o retorno da nossa missão empresarial Bacana. nesse ano. Então, para visitar empresas como Natura, iFood, que é uma das empresas que mais está investindo em IA no Brasil. Então, é extremamente importante que o RH prepare esses profissionais, que o RH fale sobre isso de forma muito alinhada, claro, com a diretoria, enfim, com os executivos, mas que prepare as pessoas para olharem essas mudanças, para que possam se testar, né? Nós estamos fazendo um trabalho muito forte hoje dentro da Fusopar, e que vem trazendo frutos, assim, muito relevantes. Nós estamos automatizando processos de RH que demoravam 1 dia e meio para fazer, nós estamos fazendo em 5 minutos. E, e, essa, au- Uau! e essa automação, né, esse Tu processo tá falando de de 12 horas para 5 minutos? 5 minutos. Então, assim, nós estamos investindo muito nisso e em breve nós poderemos ser um case, né, pela nossa construção sem, Claro. né, de forma humilde Perfeito, falando, perfeito, né, mas perfeito. para compartilhar com a comunidade. E nós começamos esse movimento de forma genuína, trazendo profissionais, então, do Colégio Militar, né, que terminaram o Colégio Militar, que nós temos uma escola que é muito legal aqui em Caxias, que é o Colégio Militar da Brigada Militar. Então, nós escolhemos essas pessoas, esses profissionais, não tinham nenhuma experiência. Tipo, pela menor aprendiz, coisa Não, assim, eles não? entraram já contratados, Uau, né? E aí nós formamos eles, certo. né? Então, sobre IA, sobre tecnologia, sobre automações, e eles entregam numa velocidade
muito rápida. Então, assim, nós estamos com um time aí de praticamente 10 meninos, né? Eles estão focados em trabalhar as automações, eles se intitulam os meninos da IA. Uhum. Então, eu penso que as empresas, os RHs, eles precisam trazer esse olhar, né? Trazer essas formações, esse desenvolvimento para dentro das organizações e não ficar receoso, porque às vezes eu escuto assim, mas e aí, se a gente investir ou se a gente fazer automatizar, daqui a pouco eu vou perder meu espaço. Não, as pessoas não podem pensar dessa forma. Elas precisam pensar que a tecnologia, ela é um aliado, né? Ela é um aliado importante para que a gente possa fazer coisas mais estratégicas. Se a gente fazer uma relação, né, com a invenção da máquina de lavar roupas, né, quando foi inventada, quanto tempo as lavadeiras precisavam, as donas de casa precisavam ficar lá, né, na beira do rio, batendo as roupas, né? Então era um processo muito demorado. Hoje é um processo que a gente nem pensa, né, para fazer. Tu vai lá simplesmente coloca a roupa dentro da E aperta o máquina botão. e aperta o botão. E eu vejo que as pessoas precisam se abrir com relação a isso, né? Poder pensar que essa ferramenta, ela realmente vem para nos auxiliar. Ela não vem para tirar os nossos lugares, né? Então, assim, claro que as pessoas precisam se movimentar, Claro, claro. né? Então, assim, precisam estudar, precisam se atualizar, mas elas vêm para nos dar mais tempo para que a gente possa olhar o que é relevante dentro das organizações, né? Nós estamos com um apagão de mão de obra. Eu tenho em torno de 40 vagas, né? Então, assim, Uau! nós estamos num crescimento, assim como algumas empresas, né? E existe essa necessidade de repor essas pessoas, esses profissionais, para fazer a roda girar e existem muitas dificuldades de encontrar pessoas. As empresas estão crescendo, então, por isso a tecnologia precisa ser um aliado, né? Ela precisa ser algo que venha, assim, realmente para nos apoiar. E adicional, se eu puder complementar, Sim. adicional a isso, eu entendo que todo esse movimento, principalmente de inteligência artificial, e vai ser muito a pauta do nosso fórum desse ano, modela muito a forma de gerir pessoas e o negócio como um todo. E isso de uma forma muito mais acelerada, porque talvez mudanças que no passado levavam-se 10 anos para É acontecer, verdade. agora em 3 meses, muitas vezes, tu muda todo verdade. um modelo e um formato. Então, também trazer esse olhar para não, além de se preparar para esse novo modelo de gestão, enfim, mas o olhar e o entendimento, o conhecimento, a busca por entender sobre gestão de mudanças e como que eu entendo o que está acontecendo, como eu faço leitura do que está se transformando e eu dou condições como RH e acelero, reduzindo resistências, acelerando a comunicação e acelerando esse processo de mudança, vai ser tão vital para as próximas mudanças e para os próximos movimentos que tendem a acontecer de uma forma cada vez mais rápida. Legal. Eu preciso fazer mais um intervalo comercial. São 9h20. Voltamos em seguida.
novo com mais um Vitrine de Negócio, um programa de todos os sábados para a CDL Caxias, apoiando seu negócio, e para o Cicobi Vale do Vinho. Vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro e quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. É mais que uma escolha financeira, é Cicobi Vale do Vinho, faça parte você também. Aqui nos estúdios hoje, no Vitrine de Negócios, nessa manhã fria de 4 graus, nós estamos conversando com as diretoras da RH. Estou aqui nada menos, nada mais do que com a presidente da RH Serrana, que é a Silvana Siqueira, e com a vice-presidente, que é a Josiane Gaspareto, né? O cara lê rápido, né? E sabe que o nome aqui parece que é Josiane. Legal. Que é vice-presidente. Com essas jovens lideranças, nós estamos tratando aqui, ou conversando aqui, ou levando para você de casa, esses feitos extraordinários que a RH Serrana já fez em Caxias do Sul pela RH Serrana e que vem fazendo e continuará fazendo, né? Porque a evolução de uma associação, não é? É você fazer ações inovadoras de forma incremental, colaborativa, né? Para que você possa ir sempre no mesmo sentido e trazendo, né, as coisas para o seu eixo. Eu sei que vocês, dentro desse primeiro, vocês vêm dando continuidade às ações que outras diretorias já fizeram e tal. Alguns programas já têm a idade nossa lá dentro da RH, né? Mas algumas coisas que vocês estão incrementando. E percebo que a RH, com muita propriedade, não sei se apropria dessa propriedade, mas ela tem, né, de treinar a área de recursos humanos para que nós continuaremos sendo esses protagonistas, principalmente entregando os melhores programas existentes no planeta para as áreas de recursos humanos. Entregando para as áreas de recursos humanos para que elas implementem nas suas empresas ou nas empresas na qual elas fazem a gestão e a liderança. Eu sei que isso às vezes não é tão simples assim, mas a RH tem um pacote de ações aí para os próximos semestres aí. Quem é que vai me falar sobre isso? Eu vejo que preparou até no celular ali, né? Então, na realidade, nós temos um calendário, Isto. né, de eventos. Ele está todo divulgado no site até o final do ano. Eu vi que tinha um evento de São João, esse já passou, né? Já passou, né? Então, Foi no São a João. RH tem eventos que são institucionais, né? Que é a festa junina, Claro, o aniversário da RH, perfeito. o nosso Réveillon também, que ele vai acontecer no pátio da estação esse ano, num formato diferente. Nós queremos trazer um espaço maior para que muitas pessoas possam estar conosco e que os RHs possam estar levando seus times lá, né? Perfeito, Suas perfeito. lideranças, enfim, para celebrar. Mas nós temos também os eventos de conteúdo, então, que são os eventos da pasta da Josi, né? Então, que são os eventos que são relacionados a desenvolvimento. Então, a Josi vai esclarecer um pouquinho melhor sobre essa agenda e explicar um pouquinho melhor aí para que os ouvintes possam estar acompanhando, possam estar participando, se inscrevendo. Então, temos o grupo de estudos, que é algo muito consolidado. Esse ano nós tivemos 80 pessoas inscritas no grupo de estudos, foi o maior número de inscritos, né, da história. Então, nós estamos buscando espaços sempre para que a gente possa abraçar cada vez mais profissionais que queiram estar conosco. Porque, como nós falamos O que inicialmente, é um grupo de estudo? o grupo de estudos é um grupo onde existem temáticas, Claro, né, que claro. são abordadas Perfeito. e ele é composto, então, por voluntários Perfeito. e ele acontece uma vez por mês, sempre no último sábado de cada mês e sempre em alguma empresa ou alguma entidade que oferece, então, o espaço. São abordados vários temas, então já foi abordado a questão da liderança, né, a questão da comunicação, negociação, né, habilidades, então, que o time entendeu que precisava, né, ser abordada Uhum. e tem espaço, então, para que venham convidados. Então, inclusive, no último grupo, teve a Mirielle Colombo, que pôde estar, né, no grupo, ela Conheço. é nossa conselheira também,
e ela pôde estar também contribuindo. Então, o grupo ele é organizado pelos voluntários, Perfeito. os temas, e aí é ministrado, então, no último sábado de cada mês. Olha que Presidente, interessante. deixa eu aproveitar Claro. esse ensejo. Eu estava acompanhando assim a lógica de raciocínio, né, de algumas retomadas de coisas que deram certo no passado, eventos que são consagrados nessa linha de formação, instrumentalização de pessoas para liderança, para a questão do RH. A gente está falando antes lá no início das mudanças profundas e agora pegando o gancho do grupo de estudos, ele reflete, né, no número de inscrições aquilo que a gente percebe empiricamente, que é o anseio geral, coletivo, por estar digamos assim, capacitado, né, nas empresas para lidar com as profundas transformações. Mas também, presidente, a gente percebe de uma forma geral, assim, conversando com 10 entre 10 pessoas, que as pessoas estão indo para essas atividades, que são inúmeras em Caxias do Sul, tem várias organizações fazendo, cada uma muito bem feitinho, seu tema de casa, na sua linha de atuação, mas elas não estão, a gente tem que reconhecer, conseguindo transformar aquilo que a gente coloca como experiência, como case, com inspiração, em transformações práticas. Talvez esse seja o grande pulo do gato, né? Os eventos não têm sido capazes de fazer essa aplicação. Por quê? Porque mudança de cultura é muito difícil, É tem a verdade. legislação, tem reforma tributária, tem apagão de mão de obra, tem inteligência artificial. Não quero aqui discutir o lugar dela, né? Porque eu sei que tem o tímido que diz que, como você, ela veio para sobrar tempo, assim como a máquina de lavar, mas a gente viu que a máquina de lavar não trouxe tempo para as pessoas. Às vezes A até. grande verdade, né, é que a gente tem que reconhecer que algumas tecnologias vieram, elas são necessárias, mas elas não entregaram o que prometeram, que foi mais qualidade de vida, que foi usar a inteligência humana para outras coisas. Muito pelo contrário, a gente criou novas demandas que dependeram da mão de obra humana de novo. Então, mais uma vez, então agora a bola da vez é a inteligência artificial. Ponto, tudo bem. Como a RH Serrana, certamente consciente disso tudo, porque eu não estou contando para vocês nenhuma novidade, pretende também de forma assim um pouco mais prática, né? Você disse lá na minha empresa, eu estou fazendo assim. Em tal empresa, eu estou fazendo de tal maneira. Essa experiência, essa expertise é o que motivava a presidente, a quando tinha o perrengue, ligar a RH Serrana. O que, que eu faço nessa hora? Então, como a RH Serrana agora, ao invés de resolver ou trazer resultados que trazia anteriormente, porque esses estão vencidos, como ela faz de forma prática para pegar esses casos, para pegar esses grupos de estudos, essas experiências todas e pontuar, não dá para fazer, eu passo uma espécie de tutorial da aplicação. E aí a gente pode pensar em programas de jovens aprendizes, em treinamento, em introdução do primeiro emprego, não nem só pela via do jovem aprendiz, qualificação intergeracional dentro das empresas, liderança tóxica, o combate à liderança tóxica, a questão do clima organizacional e também a questão muito efervescente em Caxias do Sul de como usar essa mão de obra maciça que está chegando de imigrantes, em especial a imigração Venezuela, que chegam, a gente tem que reconhecer, Cuiava, esse pessoal está chegando melhor qualificado do que muito trabalhador Com brasileiro. certeza. Eles só não têm Eu um sou diploma tomador reconhecido. disso. Eles não têm o diploma de reconhecido. E por isso, muitas vezes, não conseguem um cargo executivo. Então, como é que está tudo isso? Como a RH Serrana faz de forma, para além de eventos, para além de ser um Uhum, espaço de coworking, de diálogo, como é que ela está uhum. fazendo isso? Eu emendaria na pergunta da Beverly apenas o seguinte: como fazer? Porque o que todo mundo fala, Sim, né? Isso que a Beverly acabou de dizer, tudo é o sim, quê, o quê, o sim. quê, o quê? Como? O como? Nós percebemos isso também, né, nesse primeiro semestre de gestão, assim, que todo mundo está trazendo informação. E Exatamente. aí, conteúdo. E aí fica aquela coisa assim, tá, mas o básico, a informação, a Básico bem lei, feito, eu já sei, né? Então, os profissionais, eles precisam ter acesso a como fazer. Né? Então, a gente percebeu isso nas discussões, né, nas nossas reuniões, e aí, o que que nós estamos fazendo? Então, nós decidimos que a cada evento que a gente trouxer informação e conteúdo, nós vamos fazer uma oficina. Nós Ah, vamos legal. transformar isso em oficina, o próprio Prática. Prática, então, assim, cursos, workshops, Mentoria. mentorias. Mentoria. Então, nós já começamos, na verdade, né? Não é não vamos fazer. Nós já começamos, então, porque isso surgiu quando a gente trouxe, né, um profissional para falar sobre IA. E aí a gente percebeu que foi muito importante, foi muito legal, mas nós precisamos dar o passo 2, porque as pessoas estavam sendo dos eventos assim, tá, e agora eu É, descobri, é O que eu isso, faço e com o que que isso? eu faço com isso, isso né? aí, isso aí. Então aí É de nós comer? já
Nós já organizamos uma agenda e nós já estamos fazendo, então, essas oficinas. E isso tudo está já no nosso programa. Tem já um curso agora, o próximo, né? A Josi vai trazer aí a data do Power BI. Né? Então, para trazer ferramentas, instrumentos para o RH, temos um curso também de IA na prática, né, sobre RH, porque os profissionais eles precisam saber executar. É levar um computador, né, para a oficina, para o treinamento e aprender, planejar e sair dali com a informação. Presidente, deixa eu te fazer uma pergunta concreta. A RH Serrana, eu sei que sabe, mas ela já tem um plano de implementar uma espécie assim de reciclagem para a liderança, porque esse é um problema real das empresas. As empresas falam muito em clima organizacional, saúde mental, que é aquilo que a gente já falou aqui, mas a gente sabe que tem muito líder que tem muito tempo de empresa, entrega resultados, sabe se relacionar com o mercado, mas tem problema com racismo, tem problema com homofobia, tem problema. São nomenclaturas novas. Até então se entendia, se tolerar. Hoje não se tolera mais e as pessoas estão indo embora das organizações por causa disso. Então a empresa fica naquele dilema, né? O que ela faz? Com quem que ela fica? Eu sei que em São Paulo, a própria ESPN já tem cursos sob demanda de empresas como Gerdau, por exemplo, que pegou lá seus gestores de 30, 40 anos e mandou eles para reciclagem. Vamos rever aí o comportamento, não é a habilidade técnica, é o comportamento, são as soft skills que a gente tanto fala na contratação, mas que na gestão muitas vezes não se faz. Por quê? Porque se imagina que essas pessoas estão num lugar inatingível. E a gente tem visto que na prática não é assim. A RH Serrana, eu sei que o nome fica difícil, né? Vamos fazer uma reciclagem para líder tóxico. Ninguém vai querer se inscrever, né? Não vai ter público, né? Não vai ter público. Não. Mas, assim, de alguma maneira, colocar estes temas pensando nestes públicos, porque é um problema real. E quem se inscrever tem que dar de graça, né? Na realidade, nós trouxemos esse ano o painel executivo, que ele foi um movimento, foi o primeiro painel executivo, né? Então, que é algo que nós elegemos a partir dessa gestão como um tema muito importante, que é trazer os executivos para essas discussões, né? Para falar sobre pessoas, né? E não só ficarem lá escutando ou, enfim, se envolvendo com, com o macro, mas que as pessoas elas precisam estar no centro. Né? As pessoas, elas são o coração. Então, nós estamos fazendo esse movimento para trazer esses executivos. Fomos muito felizes, inclusive, tivemos vários diretores, vários CEOs, gerentes, né, de outras áreas, para que pudessem refletir um pouco mais sobre essa questão da gestão de pessoas. Porque isso é fundamental. O RH sozinho, ele não vai conseguir fazer o movimento. Então, por isso que eu também faço parte da própria SIC, né, da Claro. Diretoria de Desenvolvimento Humano, porque eu acredito muito nessa união e nesse alinhamento de entidades, de parcerias, porque é dessa forma que a gente vai construir. É fortalecendo, levando a informação, discutindo, trazendo um fórum agora que vai ser totalmente voltado para a liderança e nós queremos trazer para o fórum lideranças. Não, Presidente, eu vou refazer a pergunta, né? sim, A gente percebe que eu sei que é um tema muito delicado, né? Falar para fora desse tema é muito delicado. A gente percebe que está pisando em ovos, né? Então eu vou refazer a pergunta. Internamente, vocês dão nomes aos bois, pingos nos is, para depois lançar esse evento, porque o evento sempre vai ser aguinha com açúcar, né? Comédia romântica. Vamos lá, vamos todo mundo falar de liderança. Mas aí, quem é líder pensa sempre que é lá no chão de fábrica. Pode também ser. Mas no chão de fábrica a gente já tem vários programas, vários projetos, várias iniciativas. A dificuldade talvez seja fazer a mudança de quem gesta, quem planeja, quem organiza, quem deve inspirar, quem deve dar o exemplo. A gente sabe que isso é uma realidade. No campo interno, vocês, enquanto se organizam na SIC, na CDL, na RH Serrana, dentro da empresa, vocês estão dialogando de forma firme sobre esse tema? É isso que eu quero saber. sim, Porque, na assim, verdade. dizer para o mercado, a gente percebe que é sempre, assim, muito, muito a pílula dourada, né? E aí essas pessoas, muitas vezes, elas não entendem, assim, como o próprio colaborador também não entende o que a empresa espera, porque Não falta tá claro. clareza. Falta Falta clareza, né? A transparência. gente percebe, falta clareza, né? Em É. todas as esferas.
Na realidade, assim, eu vejo que precisa existir esse alinhamento, porque vem, claro, vem de cima, né? Vem da diretoria, vem de quem planeja, de quem toma a decisão, né? O pensamento de ter pessoas no centro, o pensamento de valorizar as pessoas, e por isso é fundamental, né, que a gente traga, que a gente toque, que a gente olhe, que a gente valorize práticas. Né? Então, assim, isso é muito importante, que a gente possa estar cada vez mais fazendo este movimento, porque quem vai sentir um impacto maior quando se fala em riscos psicossociais vão ser as lideranças. Então, assim, quem gera, quem pode ser um responsável, podem ser as lideranças. Então, é fundamental preparar essas lideranças e mostrar para essas lideranças que os tempos mudaram, né? Que o mundo mudou, que é necessário se ter um olhar humano e que não vai ter mais espaço para aqueles profissionais que não estiverem prontos, enfim, ou que não queiram fazer esse movimento. Né? Eu digo que antes, se a gente pensasse num contexto de organização, os profissionais eram mais quietos, eles ouviam mais as coisas e não questionavam. Não se tinha espaço para questionar, né? Se nós pensarmos numa cultura anterior. Hoje as pessoas querem, elas querem saber. Os jovens aprendizes, eu tenho mais Não de são 10 mais jovens. empíricos, ele já tem. Não, as pessoas perguntam, as pessoas querem entender o funcionamento, né? Os jovens aprendizes, eles fazem para que eu tenho que fazer isso? Por que tem que ser assim? Para que cliente que vai? Então, as pessoas, o mundo vem mudando e é fundamental que essa gestão faça esses movimentos, que se abra para isso, né? Então, assim, eu não gosto de pensar que nós precisamos olhar vítimas e bandidos e mocinhos. Eu não gosto de olhar por esse aspecto. Eu penso que nós precisamos construir pontes, ter alinhamentos, né? Então, entre diretoria, entre lideranças, preparar essas lideranças, trazer conteúdos de relevância e trazer que sim, se eles não se prepararem para essa mudança, talvez eles se tornem, né, profissionais obsoletos, porque não vai ter espaço, né, para essas pessoas que não queiram fazer os movimentos, né? As empresas, eu vejo de modo geral, estão fazendo um movimento positivo com relação a isso, né? Claro que talvez não numa velocidade quanto a sociedade espera, mas estão fazendo um movimento, estão pensando, refletindo. É que mudar uma cultura é algo muito difícil, Claro. não é algo mágico ou com uma bola de cristal, é construção, né? São anos é aquela coisa, tu tem que fazer um trabalho, mostrar, né? E o RH, ele precisa ser estratégico no sentido de mostrar números. Não adianta chegar na frente de um diretor e dizer assim, tem que fazer uma pesquisa de clima, porque é legal. Não, não é porque é legal, né? Então, O isso que eu que ganho com isso? falta muitas vezes no RH. Faltam argumentos, né? Faltam dados e fatos, falta a forma de comunicar, a forma de alinhar, porque eu duvido um empresário que ele, no mínimo, pare para olhar se tu trazer informações, trazer conteúdo, trazer relevância. Ele vai te ouvir. Ele pode até não dar sequência, mas ele vai te ouvir e vai pensar sobre aquilo, porque ninguém chega a ser diretor de uma empresa ou a ter um negócio se ele não é inteligente, É né? Não é verdade. por sorte. Então, tem que ter. Pode ser segunda ou terceira geração também. Aí, né, uma discussão, mas é algo que, assim, eu penso que existe essa questão da disputa, mas precisa ter eu gosto sempre de olhar de forma positiva essas questões. Legal. Eu preciso fazer mais um intervalo comercial.
mais um programa Vitrine de Negócios e hoje conversando aqui com a diretoria da RH Serrana. Lembrando que estamos no último bloco do programa, lembrando sempre que nós estamos aqui para a CDL Caxias e para o Cicobi Vale do Vinho. Nós estamos num papo agradável, mas nós estamos indo no último bloco e eu preciso saber da agenda, né, que nós estamos fazendo. Cuiava, me permita só trazer Claro, alguns ouvintes. claro, Já vou lógico, liberar aqui. sempre. A Verinha Martinato, ela diz o programa Querida. sensacional, sempre sensacional, ótimas entrevistas. A Beatriz Tessari Vivan também está acompanhando o programa. O Ademar Roberto Sebem, que também é do bairro Cinquentenário, já mandou um alôzinho sinalizando que está conosco. E lá na live também, a Vera está em 2 canais, multicanal, Que né? mal, Na cara. live e no WhatsApp também. O canal fica aberto, não mencionei, mas esse programa, além do rádio, né, que as pessoas estão acompanhando de forma simultânea, ele está sendo transmitido também com imagens do estúdio para o facebook.com/Rede Tua Rádio. Eu estou gravando ele, em seguidinho ele sobe também para o youtube.com/Rede Tua Rádio. Muito bem. E também lembrando que a partir da terça-feira à noite ele vai para o YouTube, lá da Top Down Tecnologia no espaço Vitrine de Negócios, né? Calendário das ações que a RH preparou, além da Festa São João, que já passou. Eu falo Festa São João porque eu fui convidado. Como a Silvana comentou, então, nós temos no nosso calendário algumas visitas técnicas, então, que são oportunidades de conhecer práticas De uma outras riqueza empresas, extraordinária, né? conhecer, trocar, enfim, na vida real, ali no dia a dia. Então, temos no dia 13 de julho visita para a Datacom e Datacom é onde? É uma empresa em Eldorado. Eldorado. Ali em Eldorado do Isso, Sul. Eldorado Claro, do claro, Sul. claro. Uhum. Isso. Isso. Então, é a próxima visita que nós temos, tá? Também falando um pouco de prática, nós temos no dia 17 e 18 de agosto uma formação em analista PDA, então, que ela é uma ferramenta de análise de perfil comportamental. Uhum. Então, para quem quiser ali ter um certificado e poder Sim, utilizar depois sim. essa ferramenta dentro das organizações. 25 de agosto temos o Sunset de inverno. O Sunset, então, são 4 edições no ano. Já houveram 2 delas, né? O Sunset de verão e o de outono. Agora, no dia 25, então, também nós teremos o Sunset de inverno. Teremos em agosto, no dia 7, o Impactar. O Impactar também ele é um momento, um evento, um workshop, onde a gente traz assuntos que entendemos ser relevantes no contexto, ali no momento de discussão. Já houveram 2 deles, então, no início, lá em fevereiro, nós falamos do fim da escala 6x1, Uhum. e em maio também nós trouxemos a questão de toda a inteligência artificial para o RH, que vai desdobrar agora também numa oficina prática disso, né, em agosto. E agora, em agosto, a gente traz o tema de benefícios. Então, desmistificando um pouquinho o tema de benefícios flexíveis para dentro desse impactar e fazendo uma correlação também com o que isso tem de impacto agora com a reforma tributária. Benefícios é um negócio que quando as empresas têm, elas atraem muito candidato, né? Exatamente, É com certeza. um dos quesitos que o candidato procura, né? Exatamente. Falamos temos o fechamento da pesquisa salarial, então empresas que se candidataram ali, também a gente vai estar com a devolutiva da pesquisa salarial agora no dia 12 de agosto, né? Para as que Pesquisa estão anual, né? participando, anual. Uhum. Então, as empresas que participaram da pesquisa vão estar recebendo um workshop de como utilizar a devolutiva, né? Para quem se inscreveu, obviamente, né? No dia 12 de agosto. Como utilizar essas informações, né, Sim. também. Então, vai ser um momento também, já fazendo uma relação com o bloco anterior, né, que Perfeito, falamos. fazer um ponto. Isso, então também para que os RHs possam sair dali e não colocarem essas informações na gaveta, né? Para que eles Claro, claro, possam claro. sair dali com ações, com ideias. Mas a Enfim. comunidade tem aceitado muito bem, né? Ele vira um termômetro, ele vira uma Sim, referência, claro. né? Sim. Sim, Que é a pesquisa salarial, né? é dado É para o É, RH e, é obviamente, verdade, pra como trabalhar resultado para a organização e entender o contexto que ela está, o quanto Isso aí. que isso está atrativo, né, e coerente com o Isso mercado aí. no qual ela está inserida também. Temos a retomada, então, da missão empresarial, também em agosto agora, então, né, como a Sil já comentou anteriormente, com visita já confirmada na Natura, no iFood, né. Vocês vão para a Natura onde? Em Curitiba? São Paulo. São Paulo. São Paulo. Em agosto. Setembro, nós teremos também o simpósio de pesquisa com a UX,
também bastante focado nesse tema da inteligência artificial para dentro de gestão de pessoas, então impactos junto lá com os alunos de mestrado, enfim, trazendo pesquisa, dados sobre o tema e a apresentação de cases também na prática. No dia 10 de setembro, teremos o Fórum de Gestão de Pessoas, que nós também conversamos um pouquinho aqui, um dia inteiro, então, abordando todas essas temáticas, com painéis e palestras em relação ao tema. Também vamos ter uma feira com alguns parceiros, expositores, para o pessoal também poder conhecer e participar. Teremos o encerramento em setembro do projeto Pensando no Futuro, então, né, que também temos todos os anos em parceria ali com algumas instituições. 20 de outubro estaremos com também teremos em outubro, sem data fechada ainda, o HR Tech People, né? Então, que a gente vai trazer mais de inovação, desse escopo de inovação para dentro da área de pessoas. E em 20 de outubro, o Sunset de Primavera. Né? Muito bem. Também teremos, então, o fechamento dos destaques do ano em novembro, né? E Réveillon no dia 27 de novembro. Além disso, a gente também tem agora no dia 11 de julho a oficina de Power BI, então uma oficina prática para as pessoas irem lá, computador na mão, enfim, aprender Ainda a temos fazer. vagas. Ainda temos vagas temos disponíveis. 4 vagas. Compreendo, porque é interessante isso. Isso. Até a Thaís, quando me pediu o espaço, ela para divulgar esse evento. E eu fiz mais. Sim. Muito bem. Então, assim como a gente comentou anteriormente, falamos aqui, a gente sentia essa necessidade de também, ok, a gente foi lá, ouviu no workshop, é importante, e agora o que eu faço com isso? Então, essas oficinas, o objetivo é que para alguns eventos específicos, pelo menos, a gente consiga, claro que dentro de um limite de vagas, Claro, né, claro. diferente de talvez um fórum, né, Ele vai a gente acontecer na SIC? ele vai acontecer Na lá na SIC, que a gente possa instrumentalizar para que as pessoas na Perfeito, prática, perfeito. né, a partir do aprendizado ali na prática, sim. possa estar absorvendo então essas informações e saindo de lá com uma construção, né? Então, Talvez essas são as até oficinas. indo ao encontro da pergunta que a Beverly fez lá no outro bloco. Uhum. Esse modelo é de verdade o modelo que sustenta. Porque Uhum. você vai lá, né? Aliás, Confúcio, em 1600 antigamente, já dizia assim: aquilo que eu ouço, logo esqueço, aquilo que eu vejo, eu apenas lembro, aquilo que eu faço é que efetivamente eu aprendo, né? Então, Isso é aí. nesse sentido que vocês estão bacana. Isso, inclusive as mentorias, né? Nós estamos lançando as mentorias para RHs, já está pronto todo o programa. Semana Bacana. que E vem, nós vamos provavelmente. lançar também mentorias para lideranças. Uau. Né? Então, assim, que é um projeto que nós estamos ainda formatando, mas a gente percebendo essa demanda, né, de poder tratar de forma individual, né, poder trabalhar esses aspectos da liderança de forma individual. Então, nós já estamos, inclusive, com vários mentores já relacionados, né? Então, muito em breve nós estaremos aí divulgando a mentoria, a abertura das inscrições das mentorias da RH e posteriormente das lideranças. Mas são serviços que a RH presta para o seu associado, para a comunidade e tal, Exato. obviamente, e até como Sim. uma forma de receita também, né? Sim, na A realidade. mentoria vai ser, inclusive, acho que uma contribuição da RH para com os associados. que Ela bacana. ela é gratuita, Gratuita. Que né? bacana. Então, a gente tem buscado ali o primeiro desenho da mentoria de RH para RH, então, primeiras lideranças de RH Sim. sendo mentoradas por já líderes em nível de média gestão, enfim, de RH, trazendo um pouco bem o acompanhamento do dia a dia, do contexto, né, de poder trazer para uma conversa com alguém já com mais experiência, que já passou por aquilo, algumas dificuldades da jornada e poder dando no dia a dia ali contorno e não é um aconselhamento, mas é o contar o que funcionou, o que não funcionou, um pouco da feedback, experiência, né, encurtar esse caminho, né, de Perfeito. talvez não precisar cometer os mesmos erros para buscar uma Usar solução. uma cabeça de IA. Exato. Isso. Legal. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Parabéns pela tua fala. Olha, te expusemos aqui num sábado agradável, porque é frio, né? Parabéns. Obrigado. Eu agradeço Obrigado o pela convite presença. e o espaço. Muito Obrigado. Presidente, obrigado pela tua presença. Muito obrigada. Eu fico lisonjeado porque a Thaís me pediu para mim divulgar um produto e eu consegui trazer a Sim. diretoria, pô. Muito obrigada, Cunhava, muito obrigada a todos os ouvintes, né? O nosso papel, enquanto RH, é realmente esse, é poder ser promotor,
né, de saúde, de poder fazer movimentos, poder pegar na mão da diretoria, da liderança, né, de poder ser mentor desses líderes também, né, de estar próximo, de sair da nossa bolha, Isso aí. né, então de não ficar só lá dentro das nossas empresas, Sim. mas de poder trocar, poder apoiar, poder fazer esse network, poder ter acesso a esses conteúdos de relevância. Então fica aqui também o convite, né, a toda a comunidade, quem ainda não participa da RH, sejam profissionais da RH, sejam lideranças, né, que possam se aproximar para que a gente possa estar aí fortalecendo cada vez mais o nosso ecossistema e transformando essa cultura, né, de gestão de pessoas de O Caxias. que precisa ser para ser associado da Da RH. RH? O valor, então, para que se associe, é só entrar em contato, o valor é com a RH, Claro, né? O valor é R$ 87,00 por semestre, Uau. então é um valorzinho extremamente acessível e com certeza, né, vão ter muitos ganhos aí com essa Mas associação. o perfil ele tem que trabalhar com RH. Não, pode Não. ser lideranças, Professor, podem ser analistas, curioso que nem podem nós, ser assim. curiosos, pode ser da área de TI, de produção. Inclusive, nós temos vários profissionais já que estão associados, né? Então, acadêmicos também podem, né, se associar. Inclusive, nós estamos com um trabalho aí próximo das universidades, né, faculdades. Então, com relação também às horas complementares, eles podem participar dos conteúdos, as empresas podem se associar, então a RH ela está aberta para essas três, sejam sócios físicos, jurídicos ou acadêmicos, né? O nosso objetivo é realmente fortalecer a nossa sociedade e nós temos uma meta, então, de chegar a 1.000 associados no final da nossa gestão e nós acreditamos muito nesse fortalecimento Ah, mas vamos fazer um trabalho para e isso vamos acontecer. lá, isso aí. No fechamento Nossa. do programa, Silvana Vicente, ela diz sugestão para RH de trabalhar junto às empresas na contratação de pessoas 50 a mais, mesmo que se fale muito que as empresas estão mudando, entre aspas, ao menos em Caxias ela não percebe de fato assim, essa mudança. O Volney Castilhos, que também é professor, ele diz o seguinte, estou acompanhando e vale dizer que o maior ativo sempre são as pessoas em qualquer organização. Muito Sim, bem. E olha, falando em pessoas, realmente nós é que fazemos a diferença, né? Isso Com aí, as certeza. pessoas nunca vão perder a sua essência, nós sempre vamos ser o bem maior das organizações. Então, o nosso papel enquanto RH é cuidar e ser guardião para que isso sempre aconteça, né, de forma saudável e que as pessoas sejam felizes nos seus ambientes de trabalho. E eu trouxe para mim, eu estive dia 15 de maio em Porto Alegre, num evento. O que faremos com as pessoas entre 60 e 100 anos? Seja no mercado de trabalho, Sim. seja nas empresas, seja como governo, seja, enfim, todas as ações. Nós temos uma geração que é significativa, que tem mais de 60 anos e que está aí à mercê. Nós voltamos no próximo sábado.